Aleluia, 296 da nossa harpa cristã. Dó sustenido. Glória a Jesus. No jardim Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender, e falando com pai suplicava, pelo calo em seguia. Meus cuidados, tristezas e dores, Cristo sabe por minha oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Muitos santos chegaram à glória, sob o manto da doce oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Renovados em força serenos, nós teremos uma nova unção, e com Deus no jardim falaremos, se vivermos sempre em oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Continuemos, amados irmãos, adorando e glorificando o nome deste Deus, que vive e que reina para todo sempre. Que o Senhor possa continuar em cada lar, em cada coração. E nesse instante também, amados irmãos que estão a nos ouvir através desta live, através do canal Deijadep, Instagram e Facebook, quero vos dizer que é
Nós vamos pedir nas orações dos irmãos para que tudo a chuva, correr os rios e soprar os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios e assopraram o vento, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém. Temos feito essa leitura. Nesse momento eu quero convidar os irmãos para nós orarmos ao Senhor nosso Deus, rogando assim a bênção do Senhor em nossas vidas. Oremos. Querido Deus, maravilhoso Pai, estamos reunidos diante de Ti na Tua presença para Te exaltar e Te glorificar. Pai querido, nesse momento eu quero Te apresentar Pastor Marquinhos da Silva, a irmã Fátima, sua esposa, sua filha, seu gêmeo, o seu neto. Pai, Te apresento também o Pastor Reginaldo, a sua esposa, a família, o ministério do Senhor ali em Macau, também a Tua igreja em todo este campo ligado a Macau, os pastores do Senhor que estão envolvidos, trabalhando na Tua seara. Ajuda cada um deles de uma forma muito especial, fortalecendo e dando graça. Pai, quero Te apresentar nesta noite também, aleluia, toda a Tua igreja aqui em Pendência. Quero abençoar nossos irmãos, ajudando de uma forma assim toda especial. Pai, aqueles que se encontram enfermos, pedimos que o Senhor traga saúde, repreenda toda enfermidade, trazendo saúde para o Teu povo, trazendo saúde, meu Deus, para o nosso Rio Grande do Norte, para o nosso Nordeste, para o nosso Brasil. Pai, pedimos a Tua bênção na vida das autoridades, foi constituído pelo Senhor, aleluia.
Mateus, versículo de número 24 ao verso de número 27. Um texto um tanto conhecido dos nossos irmãos, e desejo ler o verso de número 24, que diz assim: E todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Glória a Deus. Logo mais eu falarei no texto que li. Na semana passada, nós falamos a respeito da mulher sábia que edifica a casa e a tola destrói com as próprias mãos. E glória a Deus. E naquele momento, entre tantas outras coisas que falamos que a mulher virtuosa é aquela que age com sabedoria e administra bem o seu lar com prudência. Falamos também que o procedimento de uma mulher sábia, de uma mulher prudente, deve falar mais do que a sua voz. Às vezes, a mulher que fala muito e o seu procedimento fala pouco. Mas é importante que o procedimento fale mais do que a sua boca. Falamos também de Débora como exemplo da mulher capacitada, sábia, para cuidar do esposo, dos filhos, do lar, e ainda era juíza, julgando Israel. Exemplificamos também com a mulher por nome de Abigail, mulher prudente e sábia, que livrou a sua casa de uma destruição tremenda. Glória a Deus. Mas hoje desejo falar um pouco do homem sábio. Glória ao nome do Senhor. Do homem sábio. Entre tantos significados de sabedoria, possamos dizer que a sabedoria é a capacidade de julgar corretamente e de agir prudentemente. Glória a Deus. A sabedoria, ela pode ser de origem humana, aprendida na escola, nas faculdades, ou também de origem divina, dada por Deus. E ainda há algumas pessoas que não têm o temor de Deus na vida, que buscam conhecimento no diabo, em Satanás. Então, são conhecimentos malignos. Então, o conhecimento, a sabedoria, ela pode ser de origem satânica, de origem humana, aprendida nas faculdades, adquirida na escola, ou sabedoria de origem divina, dada por Deus. Há o dom da sabedoria, a palavra da ciência, mas há a sabedoria que Deus dá àquele que busca. Pois Tiago, no capítulo 1, no verso 5, ele escreveu que se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, lhe será herdada. Glória ao nome do Senhor. Então, o homem sábio é aquele que busca a sabedoria em Deus. Há na Bíblia um homem por nome de Salomão, terceiro rei de Israel, no capítulo de número 3 do livro de Primeiros Reis, nós vamos ver a sua oração e o seu pedido a Deus, que foi um pedido de sabedoria. Queremos dizer que Salomão, ele é o terceiro rei de Israel. Saul assumiu o reinado, reinou por 40 anos. No final do reinado de Saul, Davi assumiu o trono, reinou por 40 anos, e agora
Davi entrega o trono para Salomão, o seu filho. Salomão começa a reinar e ainda muito jovem, diz a Bíblia, que ele muito jovem começou a reinar ali. E ele foi oferecer a Deus sacrifício lá em Gibeão. E diz a Bíblia que de noite o Senhor apareceu a Salomão e mandou que ele pedisse tudo o que ele quisesse. Diz a Bíblia que o Senhor disse a Salomão que ele podia pedir. Glória a Deus. Aleluia. Diz aqui o texto: em Gedeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonho e disse-lhe: pede-me o que queres e que te dê. Deus apareceu a ele e disse: olha, o que você quiser, você peça-me. E diz a Bíblia que Salomão se dirigiu a Deus e disse que o Senhor tinha colocado ele na frente de um povo tão grande, que ele não sabia entrar e nem sabia sair, e ele pediu a Deus para que Deus lhe desse sabedoria, entendimento, para ele entrar, para ele sair e para ele guiar aquele povo. E diz a Bíblia, irmãos, diz aqui o verso 9, diz assim: a teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar este tão grande povo? Aí Deus ouviu a oração e o pedido de Salomão, e diz a Bíblia que Deus respondeu para ele e disse: olha, porquanto não me pediste outra coisa, a não despediste para ti riqueza, nem pediste a vida dos teus inimigos, aleluia, mas pediste para ti sabedoria, entendimento. Deus disse para ele: eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, glória a Deus, que antes de ti tão igual não houve, e depois de ti tão igual não se levantará. Então a Bíblia diz aqui em Tiago, capítulo de número 1, verso 5, se alguém tem falta de sabedoria, se alguém não tem sabedoria, então o texto diz: peça a Deus, que Deus dá liberalmente. Então Salomão pediu a Deus para que Deus lhe desse um coração sábio, para ele saber julgar o povo, entrar e sair, e Deus assim cumpriu com o pedido de Salomão. Salomão tornou-se um homem tão sábio, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. E o Senhor disse que antes dele e depois dele não tinha encontrado um homem tão, não se levantaria um homem tão sábio como Salomão. Glória ao nome do Senhor, que reina e que vive para todo sempre. Então, diletos irmãos, glória a Deus, sabedoria dada por Deus, um homem sábio. Encontramos José no Egito, que interpretou os sonhos de Faraó. Diz a Bíblia que Faraó teve 2 sonhos. Ele sonhou que levantava nas margens do Nilo 5 vacas gordas e bonitas, e depois levantou-se mais 5 vacas magras e feias. E as vacas gordas eram devoradas pelas vacas magras. O rei levantou apavorado, assustado, volta a dormir, tem um outro sonho. E o outro sonho é que ele vê subir 7 pés de milho. Os milho botam espigas, e as suas espigas, 7 espigas bonitas, cheias. E logo em seguida aparece mais outro pé com 7 espigas feias, descaroçada, e diz que as espigas feias, descaroçada, consumia as outras, e o rei ficou apavorado. Procurou alguém no seu reino e não tinha uma pessoa que fosse capaz de interpretar o sonho. Mas o seu, glória a Deus, o seu copeiro lembrou que há 2 anos atrás, quando ele esteve preso lá
na prisão, no calabouço, ele conheceu José, porque ele teve um sonho, ele e um companheiro que era o padeiro do rei, e eles se levantaram apavorados, sem saber o que significava. Mas José interpretou o sonho, e como José lhe disse, aconteceu. Então o copeiro diz: olha, dos meus pecados lembro-me hoje, e falou de José para o faraó. O faraó mandou buscar José, José veio à presença dele, e na presença do faraó, glória a Deus, José e dos demais que ali estavam, José deu a interpretação do sonho para o rei. Disse que os dois sonhos eram um só. Representava que Deus ia mandar 7 anos de fartura, de pão sobre a terra. Mas que também Deus iria mandar logo após 7 anos de seca. Glória a Deus. E quando José dá esse relato para o rei, José ainda diz mais que o rei procura um homem sábio, escolhe um homem sábio para colocar sobre este negócio, para administrar ali no reino do Egito. E é interessante que no capítulo de número 41 do livro de Gênesis, no versículo de número, capítulo 41 do Gênesis, o verso de número 33, aleluia, José se dirige para Faraó e diz: portanto, Faraó, escolha agora um homem, varão inteligente e sábio, e ponha sobre toda a terra do Egito. E a resposta de Faraó, no versículo 38, ele diz: e disse Faraó aos seus servos: acharemos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Aleluia. O Faraó percebeu que o José, ele tinha o Espírito de Deus na vida. Faraó percebeu que José era aquele homem sábio, inteligente, glória a Deus, que tinha sabedoria do céu, sabedoria de Deus para aquela situação. Então, o texto diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá livremente. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, e há tantos outros homens que na Bíblia eles foram homens sábios, que foram possuídos, usados por Deus com sabedoria divina, mas também há outros homens imprudentes, insensatos. Poderia citar nesta noite Coré, Abirã, Nabal. Nabal, a Bíblia diz que o nome dele significa sem juízo. Existe um outro homem no Novo Testamento chamado Ananias, casado com uma mulher por nome Safira. Tanto um quanto o outro eram pessoas, aleluia, insensatas. Bendito seja o nome do Senhor. Mas eu quero ir mais adiante, pois eu fiz a leitura de um texto sagrado e eu estou falando sobre o homem sábio. Glória a Deus. A sabedoria de Salomão foi tão grande, irmãos, que ela saiu, a rainha de Sabá, que morava muito distante dali. Alguém disse que era 800 quilômetros ou mais distante. Ela ouviu falar da sabedoria de Salomão e ela veio. E ela ficou tão encantada. E disse ela que não lhe contaram nem a metade da sabedoria daquele homem. Glória ao nome do Senhor. E tantos outros homens tão sábios na Bíblia. Aleluia. Homens que Deus deu sabedoria e inteligência. Glória a Deus. Como na vida dos dois homens que construíram o tabernáculo. Bendito seja o nome do Senhor. Mas o texto sagrado que eu li, no capítulo 7 e no verso de número 24, diz assim: todo aquele, pois, que escuta minhas palavras e as pratica, semelhá-lo-ei ao homem prudente, ao homem sábio, que edificou a sua casa. Então, todo aquele que ouve as palavras do Senhor e coloca em prática, aleluia, este homem, esta pessoa é uma pessoa prudente. Glória a Deus. E diz o texto que esse homem prudente, sábio, sensato, edificou a sua casa sobre a rocha. A casa, aqui no texto, você pode fazer uma aplicação.
a casa no sentido de casa mesmo, de prédio. Glória a Deus. E o homem sábio vai construir uma casa, ele prepara o solo, ele prepara o alicerce, ele compra material de primeira, ele constrói, ele edifica a casa para que ela suporte, aleluia, as intempéries que porventura venha sobre ela. Então o homem prudente, ele constrói, ele edifica a sua casa, a casa material, a casa física, construção. Ele constrói na rocha, ele constrói num alicerce seguro, glória a Deus, para suportar as intempéries que porventura venha. Mas o homem sensato, o homem prudente, o homem que não tem sabedoria, ele edifica a casa dele de qualquer jeito, na areia. Quando as intempéries vêm, glória ao nome do Senhor, que bate contra aquela casa, ela cai e é grande a sua ruína. Então, a casa no sentido aqui pode ser também referir a casa construção, mas também a casa pode também, aleluia, fazer uma aplicação como uma casa no sentido da vida espiritual. Glória a Deus. Da vida espiritual do crente. O crente bem alicerçado na palavra de Deus, na rocha que é Cristo. Paulo disse: eu, como sábio arquiteto, lancei um fundamento, e o fundamento que Paulo está falando é Cristo. Então, glória ao nome do Senhor. A casa espiritual, ela deve estar bem alicerçada na rocha que é Cristo. E como é que se edifica a casa espiritual, a sua vida, meu irmão? Na rocha que é Cristo. Se edifica através da leitura da palavra. O homem sábio é aquele homem que lê a Bíblia. O homem sábio é aquele que medita na palavra. O homem prudente é aquele que escuta a palavra, que lê a palavra, que ouve a palavra, vive a palavra, pratica a palavra. Este é um homem sábio. Amém? O Josué, no capítulo de número 1 do seu livro, no verso de número 8, Josué diz o seguinte, Josué capítulo 1, verso 8, ele diz: olha, aleluia, não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite. Então o homem sábio é aquele que edifica a vida espiritual dele na rocha que é Cristo. E para edificar a sua vida na rocha que é Cristo, ele precisa praticar a palavra, ele precisa ouvir, ele precisa ler e meditar na palavra de Deus e aplicar a palavra de Deus na sua própria vida. Bendito seja o nome do Senhor, pois diz aqui em Josué que não se aparte da tua boca o livro dessa lei, mas medite nele, antes medite nele de dia e de noite. No Salmo de números 1, no verso de número 3, glória a Deus, o salmista diz assim, Salmo 1, verso 2: antes o seu prazer é na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então o homem sábio, que tem a sua vida espiritual, a sua casa espiritual, edificada na rocha, ele medita na palavra de dia e de noite. O seu prazer é na lei do Senhor, o seu prazer é na Bíblia, e ele medita de dia e de noite para ter segurança. No Salmo 119, no verso de número 11, o salmista disse assim, glória a Deus: escondi a tua palavra, aonde? No meu coração. Glória a Deus. No verso 9 ele diz: como purificará o mancebo, o jovem, o homem? Como purificará o seu caminho? Ele está observando a tua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti.
No verso de número 105, ele diz: lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. No verso de número 130, ele diz que a exposição das tuas palavras dá luz e entendimento aos simples. Em Mateus 4:4, Jesus disse para o diabo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Então, o crente espiritual, o homem espiritual, o homem sábio, prudente, ele edifica a sua vida espiritual na rocha que é Cristo, e ele edifica-se através da leitura, da meditação na palavra, da aplicação da palavra de Deus na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Outra coisa que ele usa é a oração. Se alguém quer ter a casa espiritual edificada na rocha, precisa ler, meditar na palavra, guardar, viver a palavra. Em segundo lugar, precisa ter uma vida voltada à oração. Isto mesmo, Jesus disse em Mateus capítulo 26, verso 41, está escrito: vigiai e orai, porque a carne, na verdade, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Glória a Deus. Então o homem que edifica a sua casa na rocha, o homem sábio é aquele homem que edifica a sua vida espiritual na rocha, através da leitura da palavra, da meditação e da oração. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 12 e no verso 12, Paulo disse: olha, alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Bendito seja o nome de Jesus. Então, para o crente estar alicerçado na rocha que é Cristo, precisa ler a palavra, meditar na palavra. Glória a Deus. Viver a palavra, praticar a palavra. Preciso ter uma vida regrada pela oração, pelo jejum. Bendito seja o nome do Senhor, que reina e que vive para todo sempre. Precisa ter uma vida de comunhão, comunhão com Deus, comunhão com o Pai, comunhão com o Filho. Glória a Deus, aleluia. Comunhão com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo, e comunhão um com os outros. Se andar na luz, como ele na luz está, tendo comunhão com os outros, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, para ser o homem sábio, é aquele que edifica a casa na rocha. O homem sábio, prudente, é aquele que edifica a vida espiritual dele na rocha que é Cristo. Glória ao nome do Senhor, que reina e que vive para todo sempre. Através do amor cristão, do amor fraterno, através do temor ao Senhor, pois a Bíblia diz em Provérbios capítulo 1, verso 7, que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Glória a Deus, é o princípio da sabedoria. O temor de Deus é este princípio. Bendito seja o nome do Senhor. O homem que é temente a Deus é o homem sábio. Glória ao nome do Senhor. Então, para edificar a casa espiritual na rocha que é Cristo, preciso você meditar na palavra. É preciso você praticar esta palavra. É preciso você viver ela. É preciso você ter uma vida de oração, uma vida de voltada ao jejum, a comunhão com os irmãos. Aleluia. Praticar o amor fraterno, ter o temor de Deus na vida. Sendo assim, você edifica a sua vida, a sua casa espiritual. O homem sábio, ele procede desta forma, ele procede desta maneira. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Agora, a casa, ela pode ser no sentido da casa física, como eu disse, que alguém constrói bem construída sobre um alicerce firme e seguro. Pode ser a sua vida espiritual,
e você constrói na rocha que é Cristo, através da leitura da palavra, como diz, da meditação, da oração, do jejum, da comunhão, do amor fraternal entre os irmãos, do temor a Deus. Existe uma outra casa, que também iremos aplicar, a casa família. Glória a Deus. Você, como um homem sábio, prudente, sabe muito bem como edificar a sua casa. Como edificar a sua casa familiar. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Como pode edificar a sua casa família, sua família, na fé e na rocha que é Cristo. Glória ao nome do Senhor. O Salmo de número 128 diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Então o homem que tem a vida edificada em Cristo é um homem que teme a Deus. E se ele teme a Deus, é um homem sábio. E se ele é um homem sábio, ele tem a sua casa, glória a Deus, edificada na rocha que é Cristo. Então o verso diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então o homem que tem a casa edificada na rocha que é Cristo, ele é temente a Deus e ele anda nos caminhos do Senhor, e a sua casa é uma casa edificada na rocha que é Cristo. Aí o salmista continua dizendo: olha, pois comerá do trabalho das suas mãos, feliz serás e te irás bem. A tua mulher será como videira frutífera ao lado da tua mesa, os teus filhos como planta de oliveira ao redor de tua casa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O homem sábio é este homem que teme a Deus. É o homem que edifica a casa sobre a rocha. É o homem que edifica a vida espiritual sobre a rocha que é Cristo. É o homem que tem a sua família edificada na rocha. Ele é um homem sábio. Ele é um homem prudente. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Me lembro de Josué. Josué, ele convocou todos os anciãos de Israel, e no capítulo de número 24, ele convoca todos os anciãos de Israel, todas as tribos de Israel, aleluia, em Siquém, e chama os anciãos de Israel, e aí ele vai trazer uma palavra. Mas quando ele chega no verso 14, ele diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade, e deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais além do rio, no Egito, e servi ao Senhor. Diz ele: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir o Senhor, escolhei hoje a quem servis, se aos deuses que serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitam. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando Josué se levanta e diz: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando Josué se levanta e diz isso, é porque Josué, meus amados irmãos, ele está temendo ao Senhor. Ele está sendo sincero para com Deus, sincero e verdadeiro. Ele tem jogado fora todos os ídolos e idolatria, não há idolatria entre eles. É porque eles estão servindo, aleluia, ao Senhor com alegria. Porque Josué é este homem sábio, que tem a casa edificada em Cristo. Tem a casa edificada em Deus. Glória ao nome do Senhor. Então ele se levanta e diz: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você é este homem sábio, prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, a sua vida espiritual está edificada sobre a rocha, você também é capaz de edificar a sua casa sobre a rocha que é Cristo.
glória a Deus, e servir juntamente com a sua família ao Senhor. Agora, interessante é que Josué chega aqui e diz: olha, temer ao Senhor e servir com sinceridade e com verdade. Josué disse isso porque ele estava vivendo isto. Josué tinha o temor de Deus na vida, é um homem sábio, pois a Bíblia diz, já citei, Provérbios 1:7, que o temor ao Senhor é o princípio da ciência, é o princípio da sabedoria. Então, temer ao Senhor, servir ao Senhor, servir-o com sinceridade, com verdade, glória a Deus. Então, Josué é este homem que diz: olha, você quer edificar a sua casa sobre a rocha? Você quer ter a sua família edificada sobre a rocha? Então, se você quer ter, primeiro passo, temer a Deus. Essa é a procedência de um homem sábio edificado na rocha e que quer edificar a sua casa. Primeiro passo, temer a Deus. Segundo, servir com sinceridade. Você tem sido um homem que tem temor de Deus na vida? Você tem sido um homem que tem servido a Deus com sinceridade, com verdade, com pureza? Aleluia! Deita fora os deuses estranhos, os ídolos que os pais serviram. Então, o homem prudente, ele joga fora os ídolos, ele não pratica a idolatria, ele vive a palavra de Deus. E ele continua, aleluia, olha, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servir. Se aos deuses que serviram os vossos pais, ou ao Senhor, ou os deuses dos amorreus. Mas ele disse: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A casa deste homem era um homem sábio, e a sua casa estava edificada na rocha. E a sua, meu irmão, está edificada na rocha, está edificada em Cristo? O homem sábio edifica a sua casa sobre a rocha. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. A sua família está alicerçada. O homem sábio que tem a sua casa edificada na rocha, ele sabe valorizar a sua esposa. Ele sabe quanto vale a sua esposa para ele próprio. Você sabe quanto custa, quanto vale a sua esposa para você? Olha, Jacó pagou por uma mulher que ele amava 14 anos de serviço. Trabalhou 14 anos, aleluia, por uma mulher que ele amava. Então, quanto custa a tua? Qual o valor da tua esposa? O valor da esposa de Jacó, aleluia, de Raquel, foi 14 anos de serviço. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, ame o homem sábio que tem a casa edificada na rocha, é aquele que ama a esposa, que valoriza a esposa que tem, que sabe quanto ela custa para ele. Glória, qual é o valor dela para ele? A esposa para ele não é um peso, aleluia, de forma nenhuma, mas para ele é uma honra, para ele é algo gratificante a estar ao lado dela. Glória a Deus. O homem sábio é aquele que dirige palavras de elogio para a esposa, que ama os filhos, que há perdão neste lar, que há sinceridade, que há comunhão, que há fraternidade espiritual ali, porque ali há a presença de Deus. O homem sábio é este que conquista a toda a sua família e estão todos com eles ali. Bendito seja o nome do Senhor, porque a família está edificada sobre a rocha. Glória a Deus. O que dizer de Noé, que tinha a família toda dentro da arca? Glória a Deus, aleluia. Ele pode não ter ganhado
trazido para dentro da arca, ninguém de fora, mas a família de Noé estava dentro da arca. Seja este homem sábio, que tem a vida espiritual edificada na rocha que é Cristo, que tem a família edificada na rocha que é Cristo, que tem a família dentro da arca, guardado. Fora da arca há morte, fora da arca há drogas, fora da arca há crime, fora da arca há pecados, fora da arca há iniquidade. Dentro da arca tem paz e tem vida. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. A família bem edificada, ela está segura para suportar as intempéries deste mundo, seja chuvas, seja rios transbordantes, seja vento tempestuoso. Se a família está alicerçada em Cristo, ela é capaz de suportar as grandes chuvas turbulentas que venham a surgir. Ainda que os rios se transbordem, mas ela permanece firme. Ainda que o vento bata, o vento tempestuoso, mas ela permanece firme. Bendito seja o nome do Senhor, que reina e que vive para todo sempre. O versículo, o texto que eu li, diz assim: glória ao nome do Senhor, que reina e que vive para todo o sempre. Glória a Deus. O homem prudente edificou a casa na rocha. Desceu a chuva, veio de cima a chuva, bateu forte no telhado da sua casa, mas ela suportou. Glória a Deus. Correram os rios, veio de baixo, o rio encheram, aleluia, transbordaram, bateu forte contra aquela casa, mas ela suportou. Aí com pouco veio um vento tempestuoso, bateu de um lado, do outro, aleluia, mas ela permaneceu inabalável, porque estava alicerçada em Cristo, estava alicerçada na rocha. Mas o versículo ainda diz que aqueles que ouvem as palavras e não as praticam, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a casa na areia. Casa edificada na areia. Já imaginou um crente com a vida espiritual edificada na areia? Qualquer vento derruba este crente. Qualquer dificuldade que ele enfrenta, ele deixa de ser crente. Ele chega para o pastor e diz: olha, meu pastor, eu não vou ser mais crente não, estou enfrentando uma luta, eu não vou ser mais crente, está aqui o meu cartão de membro, eu vou desistir da fé. Sabe por quê? Porque você não tem base, você não tem alicerce, você é um homem, não é um homem sábio, é um homem sensato. Glória a Deus. Um homem prudente, um homem desprovido de sabedoria, que edificou-se na areia. A areia o vento dá, vai embora, a chuva chega, derruba, o rio transborda, derruba, edificado na areia. E aí o verso termina dizendo: desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateram aquela casa, e grande foi a sua queda. Meu irmão, minha irmã, seja um homem sábio, edifica a sua casa na rocha que é Cristo. Edifica a sua vida espiritual na rocha que é Cristo. Edifica a sua família na rocha que é Cristo. Comece a praticar a edificação cedo. Glória a Deus. Vocês têm filho pequeno, comece a edificar cedo, levando ele ao conhecimento da palavra, ao conhecimento de Deus, edificando dia após dia a vida espiritual dele. Que Deus em Cristo vos abençoe de uma forma toda especial. Fique com esta palavra. O homem sábio é aquele que edifica a casa na rocha. A casa, prédio, edifício. O homem sábio é aquele que edifica a casa, a vida espiritual dele na rocha que é Cristo, através da palavra, da oração, do jejum, da comunhão, do amor fraternal, do temor e etc. Glória a Deus. O homem sábio é aquele que edifica a casa dele, a família dele na rocha que é Cristo. E essa família estando alicerçada na rocha que é Cristo, surge a chuva, os rios transbordam, o vento bate, mas a casa permanece firme. Que Deus assim nos abençoe em Cristo Jesus. Receba esta palavra. Amém. Quero lembrar os irmãos que neste domingo teremos a escola bíblica online às 9 horas da manhã e teremos também
à noite o culto com os senhores. Para aqueles irmãos que me perguntaram que a Santa Ceia era hoje, ou melhor, ia ser amanhã, não, a Santa Ceia, nossa Santa Ceia é de amanhã a 8 dias. De amanhã a 8 dias, no segundo sábado, nós estaremos celebrando a Santa Ceia, em nome do Senhor Jesus. Então, aqueles que me perguntaram, eu já dei a resposta, mas aqueles que não perguntaram e estão assim, a certeza, então fique sabendo, da manhã a 8 dias, estaremos celebrando a ceia do Senhor. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a todos. Vamos orar agradecendo a Deus. Quero convidar o presbítero Egrinaldo para proceder orando ao Senhor. Glória a Deus. Oi. Meus queridos, chegamos no momento final de uma palavra tão gloriosa como foi essa que foi nos concedida nesta noite pelo nosso pastor. E vamos orar e pedir a Deus que nos dê uma noite tranquila de sono, porque não dizer a diminuição do que se encontra acontecendo através dessas dificuldades a qual nos assolam. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse instante queremos te agradecer, Pai, pela tua misericórdia por cada um de nós. Queremos te agradecer por esta oportunidade a qual o Senhor tem nos concedido. Oh Santo Deus, te apresentamos a cada família, a cada lar, a cada pai, a cada mãe, a cada autoridade constituída, seja ela municipal, estadual ou federal. Vai agindo, Deus, vai fazendo conforme a tua santa vontade. Aleluia. Porque sois o Deus do impossível, sois o Deus que age, sois o Deus que age de perto, de longe, no silêncio, mas mesmo assim o Senhor está trabalhando pelos seus. É em nome de Jesus que te suplico por aqueles que estão enfermos, por aqueles que necessitam da tua misericórdia. Vai agindo, Pai, vai fazendo conforme a tua santa vontade, que nesta noite o teu Santo Espírito, através de tua permissão, possa visitar aqueles que estão enfermos e desenganados pelos médicos, possa visitar aqueles que estão na UTI. Pai glorioso, é em nome de Jesus que te suplico todas estas coisas. Amém. Amém. Graças a Deus. Curva sua cabeça e recebam a bênção, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo. Amém. Graças a Deus.